tecnologias para as empresas genuinamente nacionais? Não estão. A Petrobras trabalha mais para ela mesma do que para as empresas que fornecem. Há exemplos, lógico, contra-exemplos sobre isso, mas na área de informática, por exemplo, não há nenhuma empresa que foi gerada a partir de uma demanda tecnológica da Petrobras. Deve haver uma ou outra, mas não é uma coisa... Aliás, quando o Estrela foi na Rio Info, fez a palestra dele, no final houve um depoimento até emocionante de um empresário, o Di Perron, que tem a empresa Ingesoft, que disse: olha, eu fiquei durante vários anos indo à Petrobras, tentando vender meu produto, e a Petrobras dizia que não podia comprar de mim, porque eu era pequeno, não sabia se eu ia estar vivo no dia seguinte. Até que um dia eu fui lá, consegui falar com a Estrela e disse: manda comprar, não quero nem saber. Esse cara hoje é o maior fornecedor da Petrobras na área de corrosão, e da Shell, e da ESA, etc, etc, está no mundo inteiro. Por uma decisão política ou nacionalista, desenvolvimentista, como eles dizem. Nós precisamos mais disso, das empresas públicas. As empresas privadas, óbvio, são os agentes da tecnologia. Os agentes do governo, FINEP, etc., que deveriam estar financiando todo o processo, ajudando as empresas, etc., porque tecnologia é risco, e muito risco. Por isso que tem os agentes do governo e tem os capitais de risco, que está embaixo. O marco regulatório é importante, por exemplo, o 171 é fundamental, a lei da inovação é fundamental, que regulamentou o artigo 218 da Constituição 17 anos depois. A lei do bem de proteção dos 25% é importante. A lei da isenção dos tributos também é importante, e assim vai. E agora está no Brasil se formando, existe um projeto de lei na Câmara para dizer o que é o modelo de ciência do Brasil. E que, para mim, está errado já. Eu li e não gostei. Ele foca nos institutos de ciência e tecnologia, ele mal cita a empresa, não cita a empresa no projeto de construção da tecnologia brasileira, no marco legal. Nós estamos trabalhando em cima disso. No fomento, subvenção, PRIME, são vários programas de fomento importantes e que têm dado alguns resultados. Inovação e políticas públicas. Então, por que eu estou falando que é interlúdio semântico? Agora é que vem, acho que o fecho. 5 minutos. Meus amigos, eu não sei qual é a definição do Aurélio de tecnologia, nem me preocupei em ver. Mas a definição que o país precisa, eu acho que é isso aí. Ciência é investimento. Ciência é custo. É meio imposto. Os nossos impostos estão lá. Ou investimento das empresas, ou investimento do governo. Importante, tem que ser feito e tem que ser aumentado. Mas tecnologia está do lado de lá do muro. Tecnologia é aquilo que gera riqueza. E quando eu falo riqueza, é dinheiro mesmo. Aquilo que gera um bem social. Você não pode falar em tecnologia se você não tiver um produto que vá para a sociedade. Seja ele qual for. Seja uma transformação genética de uma planta para melhorar a fome no país, seja um produto de um celular, seja o que for. Então, quando a gente fala, porque durante muito tempo, por que isso parece simples, mas é fundamental? Porque o governo, quando bota dinheiro nos ICTs, acha que está investindo na tecnologia. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia diz: estou fazendo o meu papel. Não está. Se esse recurso não gera uma tese que chegue na empresa, ele não está fazendo tecnologia de jeito nenhum, está fazendo ciência aplicada. Certo? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente quando discutir políticas de governo. Ok? Então, voltando aqui ao choque da inovação, para terminar o artigo do Arbix e de todo mundo, temos pesquisa de ponta nas empresas, instituições, ou seja, nós temos os instrumentos. Mas ainda engateamos. Engateamos não é só em financiamento, não. Nós engateamos nos métodos. Okay? Só para essa palavra inovação, é um negócio aí que todo mundo fala, mas eu acho que há um certo descompasso aí na realidade. Inovação tecnológica é uma coisa, inovação é outra. Então vamos parar com isso, dizer que inovação tecnológica é suficiente para desenvolver o país. Não é. Veja o que a IBM, a pesquisa que a IBM fez em 700 e poucos presidentes e líderes empresariais. Quais são as fontes da inovação, companheiros? Olha onde é que está a pesquisa de desenvolvimento, 16%. Academia, 13%. A mais importante é o seguinte, são os próprios funcionários, é a cultura da inovação. É só olhar para esse quadro. Ok? Então, é lógico que esses 16% de pesquisa de desenvolvimento, sem ele você não faz o resto. Isso é que nem sexo no casamento, né? 5%. Mas sem ele você não tem um bom casamento. Então aqui é a mesma coisa, é importante? É, mas o fator fundamental não é ele, ou seja, há outros investimentos a fazer. Ok? E nem sempre inovação está associada a novas tecnologias, mas reaproveitamento. Eu dei o exemplo da 3M,
Ela tem 50 mil produtos baseados em apenas 38 tecnologias. Então, o que ela faz é reinventar tecnologia. Todo mundo conhece a história daquele stickzinho. Foi uma reinvenção de tecnologia. Não foi reinventar. E tem mais. Muita gente acha, eu vou falar no final, que inovação é radicalismo. Mas veja, antes de falar disso, veja o ranking das empresas do Boston Consulting Group. Quais são os maiores indutores da inovação? A inventividade empresarial, é isso que é importante. É competência empresarial, não é qualificação. Isso é importante. A experiência do cliente, usar o cliente para inovar. É modelo de negócio e processo. E a tecnologia, segundo esse pessoal, eu até acho que está exagerado aí, é relevante. Não é. Eu acho que a tecnologia é importante, mas é porque, comparado com outros fatores, a tecnologia entra como um insumo e não como o principal. Ok? Então, inovação não é radicalismo. Muita gente acha que inovar é produzir um Facebook, é produzir um negócio diferente, um iPad. E são alguns exemplos do radicalismo, mas, em geral, a inovação é um processo lento, gradual. Quem está nas empresas sabe disso. Ou seja, é mais importante você montar a cultura da inovação na empresa do que ficar buscando milagres. Agora eu vou ficar rico. Né? Inovei aqui. Não é assim. Quantos minutos? Então eu vou para a parte final. A conclusão do Arbix é o Brasil precisa... Eu vou pedir 2 minutos só. Precisa lançar um grande programa para ampliar e modernizar a sua infraestrutura científica e tecnológica associada aos projetos de desenvolvimento e inovação da empresa brasileira. Perfeito. É isso aí que nós precisamos. A conclusão do artigo dele é perfeita. Então eu vou me aventurar aqui, né, a fazer algumas propostas para isso. Primeiro, choque de inovação nos mecanismos do governo. Nós precisamos inovar. O que está hoje aí está arquético, está arcaico, não funciona e se continuar desse jeito vai continuar não funcionando. Nós estamos fazendo esses métodos de FINEP, de BNDES, de não sei o quê, de APEC, há anos e a coisa não anda. Então nós temos que inovar nos métodos, processos, políticos e meio de incentivo à tecnologia. Nós temos que acabar com o apartheid das pequenas empresas. Esse é um país que eu digo que é plutocrata. Você vai a um ministro representando as pequenas empresas, ele diz, eu não te coloco aqui nesse grupo de desenvolvimento econômico porque você não pode ombrear ministro. Aí vai um cara representante do PIB nacional de TI, não, o senhor aqui entra. Existe um apartheid contra os representantes das pequenas empresas nesse país. Apesar de que nós, como eu demonstrei há pouco, somos iguais em números. Estou falando somos de novo, né? Mas, enfim, o país precisa chamar as pequenas empresas, porque é lá que se desenvolve tecnologia, não são nas grandes. Não é nas grandes. Redefinição dos critérios de avaliação dos pesquisadores brasileiros. Isso aqui é um dos maiores entraves ao desenvolvimento tecnológico desse país. Pesquisador não quer saber de desenvolver tecnologia, a não ser que seja contratado a empresa para ganhar dinheiro. Ele quer fazer paper. Daí os 48 mil. Porque o CNPq só pontua, só premia aqueles caras que publicam. Para carreira acadêmica. Quem quiser carreira acadêmica, fuja das empresas. Ali você não tem futuro. Isso precisa mudar. É engraçado que eu fui a Pernambuco agora, um pesquisador levantou-se e fez pedindo uma moção do Comitê Gestor da Internet contra essa atitude do CNPq, essa forma de julgar os nossos pesquisadores. Clareza nos objetivos das ICTs e das fundações. O que esse pessoal está fazendo? Por que esse pessoal não está aliado às empresas, se o papel deles é esse? O papel do ICT não é dispensa de licitação para prestar serviço para o governo. Espera aí. O ICT hoje serve para isso. Para concorrer com as empresas, porque não precisa licitar. E licitar é sempre chato, todo mundo sabe disso. Então tem que redefinir esses papéis das fundações e dos ICTs. Nós temos que criar demandas forçadas à empresa genuína brasileira. Demanda forçada mesmo, ou seja, a Petrobras tem que chegar e dizer, eu vou contratar a empresa brasileira para substituir software importado, ou para substituir tecnologia importada, ou para desenvolver as novas. Só que para isso, eu preciso de um marco regulatório. Por exemplo, mais uma vez citando a Petrobras, já que o Latinha está aqui, eu estou olhando para ele, a Petrobras não pode contratar o desenvolvimento de um software de uma empresa, mas ela pode contratar o serviço daquela empresa. Qual é a diferença disso? É que a Petrobras contrata um serviço, o resultado daquele serviço é um produto tecnológico e fica dentro da Petrobras. Se ela contratasse o desenvolvimento de um produto, a Petrobras vai usar do mesmo jeito, só que aquela empresa pega aquele produto e vai ao mercado. Isso não pode ser feito hoje no país. A Lei 8666 ou as leis derivadas dentro da Petrobras não permitem, o jurídico de lá não deixa. Então nós temos que mexer nisso. Eu posso ter que contratar um software para comprar daqui a um ano. E a FINEP vai lá e financia. Isso é possível fazer no país.
Bem, então eu proponho um conchavão aqui, unir governos, empresas, academia, ICT, em torno de um projeto para a tecnologia nacional, seguindo a proposta do próprio presidente da FINEP e da turma que escreveu o artigo. Então nós temos que acreditar no país, acreditar nas nossas empresas, acreditar nos nossos políticos, que tem políticos de alto nível nesse país, acreditar na nossa academia, que é capaz de produzir ciência de alta qualidade, nos institutos de ciência e pesquisa e assim por diante. Acreditar é a palavra-chave desse país, de desenvolvimento, ok? Obrigado. Eu pensava que eu tivesse sido um grande professor. Agora estou vendo aí, já é a segunda exposição que eu tenho tido o prazer de escutar do nosso companheiro. Meus parabéns pela sua objetividade, né? Eu queria anunciar a presença do nosso presidente Agostinho Guerreiro, presidente do CREA e ex-presidente aqui do nosso clube, prestigiando aí com a sua presença. Eu queria convidar o nosso querido José Roberto Bernasconi, que é o presidente da Sinaenco de São Paulo, que vai falar sobre a contribuição da engenharia brasileira para a viabilização dos grandes blocos de investimentos públicos e privados nos próximos anos. Ameaças e oportunidades. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, presidente, pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui. E eu sou, como foi dito, presidente do Sinaenco, que é uma entidade nacional, Sindicato Nacional das Empresas de Projetos, na verdade, Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Empresas que atuam na área de projetos de engenharia e arquitetura, gerenciamento na implantação de empreendimentos, supervisão técnica, fiscalização de implantação de empreendimentos, de manutenção, gestão de manutenção, etc. São 23 mil empresas filiadas no Brasil e temos ainda 12 diretorias estaduais, regionais e estaduais e uma no Distrito Federal. E eu, com muito prazer, estou aqui então para participar deste painel e me coube falar desse tema sobre a contribuição brasileira e, finalmente, ameaças e oportunidades. Eu queria dizer aqui que nós estamos efetivamente vivendo, e eu vou me focar um pouco isso, nós estamos vivendo grandes ameaças. Ouvi com muita atenção a palestra extraordinária do nosso companheiro de painel aqui, o Girão, muito interessante, provoca o nosso raciocínio, a nossa reflexão, e eu queria falar um pouco do que está acontecendo com a nossa engenharia de projetos e de gerenciamento. Estamos vivendo uma grande ameaça, difusão da notícia de que os investimentos públicos no Brasil eles não fluem por falta de bons projetos e que não existe capacidade disponível no Brasil. Daí decorre a solução, comprar projetos de engenharia no exterior. E se acham que isto eu estou falando assim, eu estou interpretando alguma coisa de maneira equivocada, me reporto a dois temas, dois artigos. Um artigo, outro meia entrevista, saídos na terça-feira passada, uma semana atrás, Jornal Brasil Econômico. Um primeiro artigo de autoria do deputado Cândido Vacarezza, que já foi líder do governo, quer dizer, não é qualquer pessoa, falando, eu não vou ter tempo de abordar todas as coisas em detalhe, mas ele fala, por exemplo, que os procedimentos burocráticos, anacronismo da lei de licitações, são entraves que se colocam no caminho para ampliar essa nova agenda de investimentos. As novas regras vigentes paralisam, interrompem ou procrastinam licitações. Então, ele tem uma proposta que pretende ajudar a resolver um problema básico da administração, falta de um banco de projetos, principalmente para a área de infraestrutura. Banco de projeto, prateleira de projetos não é solução. É bom ter, porque você precisa ter um projeto antes de licitar a obra. Mas, projeto envelhece, projeto apodrece. Porque se demorar muito, você tem inovação, avanços tecnológicos, novos materiais, novos critérios, e o próprio sítio de intervenção se modifica. Pela ação do intemperismo, chove, se é um trecho de estrada, chove, muda a topografia, muda, você não pode ter uma coisa parada há muito tempo. Por outro lado, você pode ter invasão social.
O terceiro terminal do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, não pode ser feito porque foi invadido. Hoje está ocupado socialmente, milhares de pessoas morando lá. Então, não é simplesmente a prateleira para ter um estoque de projeto, tem que ser feito com inteligência. Então, eles estão aí analisando as coisas. Então, a ideia é incentivar pessoas físicas ou jurídicas a apresentarem projetos ou estudos para a administração pública. E, no fundo, está dizendo o seguinte: nós temos que aumentar a capacidade de produzir coisas. Então, ele precisa de atrair capital, usar a eficiência do setor privado, que é verdadeira, para auxiliar na prestação de serviços essenciais. E aí, qual é a solução? Buscar investimentos baseados em PPP pode acelerar o fornecimento de projetos de longo prazo que só empresas privadas podem realizar com rapidez. Na verdade, eu acho que a empresa privada pode realizar com rapidez, mas ninguém substitui o papel do Estado, só que tem que contratar isso com inteligência e no prazo certo. E aí é que a coisa está pegando. Agora, isso não está muito claro. Agora veja a entrevista da Gleisi Hoffmann. Ela é simplesmente a Dilma da Dilma. Ela é chefe da Casa Civil da Presidência da República. E ela está dizendo o seguinte: ó, a agenda de crescimento tem esbarrado em um novo obstáculo, a falta de projetos básicos e executivos. Segundo fontes ligadas ao Palácio, ela mesma, as dificuldades para contratar empresas privadas de engenharia especializadas em elaborar projetos. Essas companhias estão sobrecarregadas com o crescimento da demanda. A maioria das empresas de engenharia já começa a recusar serviços ou exige prazos longos para a elaboração dos estudos. Não é verdade. Não é verdade. A demanda que se coloca é uma demanda falada e que não acontece. E, por outro lado, está se licitando por menor preço, quer dizer, menor prazo, menor preço, com tarifas insuficientes. E agora a solução que eles estão dizendo é: como a empresa brasileira não consegue fazer, vamos buscar no exterior. Então, há empresas no exterior, mas as regras brasileiras para a elaboração de projetos na esfera pública são específicas do Brasil. Claro, tem que seguir nossas normas, são as nossas condições. Então vai buscar complexa quando comparado a de outros países. Imagine, se você for para a Espanha, você não chega, alguns não descem do aeroporto de Barajas, ele volta no mesmo avião ou no avião seguinte. Como? É brincadeira isso, né? Então, a estrutura deficitária do governo para a elaboração de projetos básicos é uma das razões para o governo lançar um pacote, né? Segundo a fonte, a iniciativa privada teria mais facilidade em montar projetos executivos mais bem elaborados por meio da contratação de empresas de engenharia do Estado.